Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separam as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 324 e minguando até 966 dias. 3 de novembro de 2024. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Nós compreendemos o que é amor e o que é incondicional, rapidinho, né? Para a gente ver que o incondicional ele tem a sua significação, a sua importância quando se trata de atos inconscientes, ok? Mas o amor ele é uma uma consciência do nosso corpo interior, né? Tudo aquilo que Deus formou no paraíso, o homem perfeito, certo? Este corpo, ele é espiritual, ele é formado dentro de nós, palavra da vida, né? Com o nosso espírito, quando nós veio habitar no Cristo, Deus deu para nós um espírito, e esse espírito, ele mesmo é o nosso corpo, a nossa consciência do corpo interior, do nosso corpo interior, aquilo que nós era no paraíso de Deus, e aqui no Cristo, ele é a palavra da vida, certo? E aí o corpo emocional, ele pode dar para um relacionamento social de uma forma desonesto, ou ele pode voltar para em primeiro plano dentro de nosso corpo, dentro da nossa consciência, do nosso corpo interior de uma forma honesta. Sempre ela vai dar início naquilo que é princípio, daquilo que é a origem, daquilo que é nosso interiormente, que nós hoje somos espírito, a nossa consciência do nosso corpo interior são espírito, e é ela que vai posicionar nosso corpo emocional, certo? De uma certa forma, quando você cai em segundo plano, essa emoção nossa ela pode ser negada quando você dá ela de uma forma indevida. Por exemplo, você relaciona outras coisas no lugar dessa origem, dessa consciência. Você troca ela por outras coisas, faz comércio com a sua essência, com a sua originalidade, de tudo que você é verdadeiramente, né? Para fazer trabalho social, para adquirir bens materiais, para adquirir um sexo, né, oposto daquilo que você se sente atraída, né? Você engana uma pessoa e o outro e vai fazendo aquelas confusão sobre a sua emocional. Você vai dando a vida para essa emoção falsa, para essa emoção falsa. Ela funciona quase da mesma forma da realidade. A única diferença é que você vai dar para o relacionamento social uma ideia falsa. Emoção que vai estar falsificada, vai estar sendo negada, certo? A única ideia que nossos corpos se encontram por dois motivos, que não seja negada, é quando ela parte da nossa consciência, do nosso corpo interior. Ela atinge o nosso corpo como a realidade, então ela fica nua de todas as ideologias. Ela fica como se fosse um livro aberto, uma consciência aberta para todos, certo? De uma certa forma, ela pode ser trabalhada de todas as formas, entende? E Deus, de quanto ela divide em duas partes, como estar aqui, entende? Ela pode ter uma consciência interior, né? E relacionar a falsidade, ela pode estar aqui de uma forma consciente, né? De forma completa, né? Você está sendo gloriado com Cristo e com todos os corpos de Cristo. Peço a vocês que se inscrevam no canal e sinaliza este vídeo, ok? E deixe de ser essa vítima social. Vamos para esse contexto, o amor incondicional de Deus, parte 2.
O corpo ele é dividido em duas consciências, sendo mais específico, a consciência do corpo interior e a consciência do corpo exterior. A consciência do corpo interior é uma originalidade de nossa consciência, uma consciência repleta de habilidade mental e emocional. Isto pode determinar toda a sabedoria do corpo humano quando se trata de um relacionamento íntimo entre Deus e o corpo, certo? Então, dividindo, né, o corpo interior do lado direito e o corpo interior do lado esquerdo, certo? Este esquerdo ele pode se dividir no bem e no mal, certo? Existe outra forma de você relacionamento corpo a corpo, certo? De você estar sendo um relacionamento que quando o corpo tem uma superioridade, né, por exemplo, o pai, um amor de um pai para o filho, ou então o pai vai ser o relacionamento social do filho. Então, automaticamente, esse outro corpo que é responsável pelo filho, ele vai estar à esquerda, porque ele vai ter o poder de trabalhar a consciência do seu filho sobre o bem e sobre o mal. E o filho que está abaixo, ele vai ter que ter ciência desse amor incondicional do seu pai, né? Ou seja, ele tem que amar o seu pai incondicionalmente, né? Existe hoje em dia, com essa Guerra Fria, existe vários conflitos onde o pai, ele fica tomando uma postura muito negativa dentro da sociedade. Mas à medida que o filho vai dando essa consciência, Deus ele vai tomando, né, vai dando sabedoria para a pessoa trabalhar isso, sem, né, gerar atos consequentes. O filho, se ele de uma certa forma ele ganhou uma consciência espiritual em Deus, ele tem que trabalhar e entender a postura do pai dele, né, de uma certa forma, se ele tiver uma condições, o filho pode até se tornar o relacionamento social do pai. Ele pode se tornar, né? Hoje em dia existe isso. Fala assim, ah, não, eu tenho que cuidar do meu pai está bêbado, está drogado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar essa honra para ele, né? De uma certa forma, amor condicional, está acima daquilo que seria natural, que daquilo que seria comum para nós, onde o pai ama o filho ama o pai. Aí, sendo amor normal, comum, é amigos, somos amigos, né? Não somos inimigos, somos amigos. As pessoas vão falar que você é isso, aquilo, pai, filho, então não importa, você é amigo, não importa. Se você está entendendo seu pai está te entendendo, acabou. Não existe mais essa ideia de que se possa separar vocês. As pessoas por aí podem questionar, aquele pai e filho briga muito, mas no fim eles entendem a sua consciência espiritual, a sua consciência íntima entre um ou outro, a sua postura política dentro de uma coisa ou outra. As pessoas, ela pode se escandalizar em qualquer coisa que elas não sabem, muitas das vezes, de que se trata, né, do que está relacionando. É igual no blog anterior, já tenho aberto, onde Davi, ele considerou não matar Esaú, porque ele tinha uma postura política social elevada, né, uma autoridade sobre o bem e o mal, então ele considerou por causa da postura dele. Então, existe essa ideia do amor incondicional de pai para o filho e de filho para o pai, o amor incondicional do relacionamento, né, para o relacionado e do relacionado para o relacionamento social, entende? Existe essas formalidades que vai que vem. Deus de quanto que vocês entendam que a responsabilidade sempre vai ficar para o relacionamento social. O pai, ele tem uma postura dentro da sua casa, ele tem de ser o relacionamento social dos outros que está abaixo dele, que torna dependente dele, certo? Aí o pai tem aquele amor incondicional para pai, de pai para filho, onde ele tem o poder sobre o bem e o mal, o pai que está sobre o bem e o mal, sempre quando o pai está posicionado na esquerda, ele vai ter o poder sobre o bem e o mal. E o filho, ele vai ter o poder sobre o bem. Mas se esse bem ele entender a postura do pai dele, ele tem que amar o pai dele sobre todas as coisas, tem que sobre o bem e sobre o mal, da mesma forma. De uma certa forma, entender
Por quê? Entenda, irmãos. É dessa forma, é como se os dois estivessem assim, ó. Às vezes o bem está aqui, está assim, está dessa forma. Um vai ficar dependendo do outro. Quando ele está relacionando os dois juntos, as duas consciências juntas, vamos supor que as duas consciências juntas estão entendidas. Mas às vezes o pai depende de fazer um movimento, né, para conscientizar o filho, e o filho depende de entender o pai, conscientizar. Pô, meu pai vai entender, o meu pai está certo, ele está fazendo isso para o meu bem. Existem essas relações, ela tem muita complexidade, mas vocês podem trabalhar isso nas suas consciências e tomar ciência que isso existe, certo? De eu ver o meu pai ter uma postura e que essa postura, que eu a princípio não a entendo, mas no futuro eu vou compreender que ela é para o meu bem. Ok? Vamos para o próximo contexto. Esta consciência do exterior do corpo, ela pode estar desabitado deste corpo de origem. E quando ele estiver desabitado, este seu corpo de origem, ele vai representar uma segunda pessoa. E esta pessoa é o relacionamento social. E sendo de um corpo e outro, sendo de um corpo e do outro. E sendo assim, podemos conhecer que a consciência do corpo interior é o oposto da consciência do corpo exterior, sendo que cada corpo vai ter o seu corpo interior. E este corpo interior é a consciência do corpo emocional. Sendo assim, podemos conhecer rapidamente que os dois corpos interiores devem relacionar os vossos interiores, sendo para um corpo e outro, para não haver imagem nem para um corpo e nem para um corpo e nem para o outro, sendo este o relacionamento é, é a é a perfeição dos verdadeiros corpos de Deus. E sendo este relacionamento, é perfeito, é a perfeição dos verdadeiros corpos de Deus. O que eu quero dizer? Os nossos interior, nossos corpos, nossas consciências dos nossos corpos interior, ele é consciente dentro da gente, certo? Aí o que vai para fora, tudo vira incondicional, né? Na medida daquilo que as pessoas vai ver e vai propagar, né? Daquilo que de todas essas formas, então ela vai ganhar um amor incondicional. Quero que vocês entendam muito que o amor incondicional ele pode dar para o relacionamento social de uma forma negada, ou ele pode dar para o relacionamento social de uma forma aceitável, sendo isso a verdade que está no nosso interior. Mas a consciência interior, ela é um relacionamento íntimo entre um corpo e o outro, ou entre Deus e o corpo, né? Entre Deus e um corpo. Eu sou você, você é eu. De uma certa forma, a gente pode entender isso de todas as formas. Essa consciência do nosso corpo interior, ela é uma intimidade de nossos entendimentos. Aí, para o que vai para fora, ela pode ganhar proporção incondicional ou não, ok? Mas quando ela vem de uma forma incondicional, ela vem pelos atos justificativos do pecado, e de um pecado sobre uma coisa e sobre o pecado, a justificativa do pecado de um corpo e outro, ok? Entenda dessa forma. Vamos para esse próximo contexto, ok? Mas antes eu quero formalizar. Eu acho que eu esqueci alguma coisa neste contexto. Vamos voltar a falar sobre ele de novo, ok? Vamos fazer a leitura dele de novo. Esta consciência do corpo, ele pode estar desabitado deste corpo de origem. E quando ele estiver desabitado deste corpo de origem, ele vai representar uma segunda pessoa.
E esta pessoa é o relacionamento social, e sendo de um corpo e outro. Sendo assim, podemos conhecer que a consciência do corpo interior é o oposto da consciência do corpo exterior, sendo que cada corpo vai ter o seu corpo interior. E este corpo interior é a consciência do corpo emocional. E sendo assim, podemos conhecer rapidamente que os dois corpos interiores devem relacionar os vossos interiores, sendo para um corpo e outro, para não haver imagem nem para um corpo e nem para o outro, sendo este o relacionamento perfeito de dois corpos verdadeiros. O que eu quero dizer? Já tenho falado sobre isso, mas esse contexto ele entrou bem naquilo que eu estava tendo dito antes, de um relacionamento entre dois corpos, certo? Né? Ele pode se aplicar de várias formas. Ela pode ser de um marido para a esposa, de forma que o marido é o relacionamento social da esposa, certo? Ou ele pode se aplicar de um pai para o filho. Entenda que cada um vai ter a sua ocupação no espaço de corpo. O que eu quero que vocês entendam? Quando se tratando de dois corpos de relacionamento íntimo, certo? Existe possibilidade da pessoa contradizer toda a sua ideia emocional, tudo aquilo que ela entende para para ela mesma. Muitas das vezes ela muitas vezes não relaciona isso de uma forma honesta. O que eu quero dizer? Hoje em dia, por exemplo, é muito comum as pessoas falar de relacionamento, né? E muitas das vezes ela não ter aquelas condições para dar, mas cobra aquilo que ela não tem. A maioria das pessoas que cobrem do seu relacionamento uma coisa é porque ela não tem para dar. Ela cria uma ideia, ela cria uma complexidade muito, muito muito delicada para trabalhar isso na sociedade, mas quando se trata de dois relacionamentos íntimos, isso vai ficar muito delicado. O que eu quero dizer? Quando, quando um corpo ou outro, dentro de um relacionamento conjugal, né, ele demonstra uma dependência, ele também demonstra um vazio do seu eu interior, certo? Então, ela vai cobrar uma coisa, aquilo que ela não tem dela mesma. Ela vai cobrar uma coisa, ela vai fazer isso tudo artificialmente. É como se ela não tivesse consciência, é como se ela falasse qualquer coisa, é como se tivesse enlouquecida, é como se não tivesse aquela ideia certa. Então, ela, muitas das vezes, um corpo ou outro, elas provocam essa crise sobre uma coisa que já está negada por ela mesma. E ela vai, muitas das vezes, vai gerando essa complexidade. Então, o relacionamento de corpo a corpo é esse. Pode ser de um marido para a esposa, onde o marido é o relacionamento social da esposa, né? E ela vai, vamos supor, a esposa ela se posicionou de uma forma, ela tem uma postura. Vamos pegar um versículo bíblico, aí ela vai dizer, marido, amai as suas mulheres, seja, a marida, amai as suas mulheres, amai as suas esposas, né? Aí o que acontece? Elas vai pegando essas contradições e vai relacionando isso no interesse dela, mas aí a postura dela como uma pessoa que ela deve se apostar de uma forma que ela tem que estar de uma certa forma compreensiva, conscientizar sobre toda a sua ação, mas muitas das vezes ela faz isso tudo artificialmente, um corpo ou outro faz isso artificialmente, elas relacionam as emoções negadas por eles mesmos, eles relacionam emoções negadas por eles mesmos. Aí essa situação fica delicada. Então o relacionamento de corpo a corpo, ele é dessa forma. Ele é muito delicado de entender. Existem várias complexidades. A gente vamos compreendê-las de toda forma nesse contexto. Esse contexto está muito interessante.
vocês acompanhem tudo que está sendo dito e deixa de ser essa vítima social. Ouçam tudo que está sendo dito e vocês vão deixar de ser essa vítima social. Peço a vocês que se inscrevam no canal e sinaliza este vídeo. Isto é muito importante. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos.